A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos, irmãs, seguidores, os inscritos e todos aqueles que estão seguindo, compartilhando este canal, O Caminho para a Salvação de Ari Antunes. Esse canal, meus amados irmãos, veio para mudar a mentalidade de muitos que se dizem crentes, que se chamam pastores, que se chamam presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários, e foi por essa razão que Jesus me tirou das trevas, me capacitou e me ordenou e me ensinou para fazer isso. E eu estou fazendo, dando o melhor de mim, para que tudo que está escrito seja divulgado a todos aqueles que chegarem ao conhecimento deles, por meio de qualquer meio de comunicação, seja pessoalmente, seja amigo, colegas, ou de uma maneira ou de outra. Mas ele vai chegar, mais cedo ou mais tarde. E eu não tenho outra escolha, irmão, não tenho outro Deus, não tenho outro Jesus, a não ser esse que eu estou pregando. Aquele que foi enviado por Deus, aquele que foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, subiu ao Pai, está sentado à destra dele, do Pai, e está intercedendo por nós, junto ao Pai. Essa é a premissa da ressurreição. Então, meus amados irmãos, não tem como você fugir, não tem como você escolher outra situação, não tem como você esperar mais e não tem como você querer fazer o que você quer. Se você quer a salvação, só tem uma única saída, um único caminho e uma única decisão que você tem que tomar. É se arrepender dos seus pecados, se converter dos maus caminhos e viver uma vida em santificação. Pelo contrário, irmão, não tem outro. E eu fico sempre triste, sempre falando a respeito do Evangelho do Senhor Jesus. E eu hoje vou repetir várias vezes, eu tenho que falar isso aqui, porque é uma coisa que toca no coração das pessoas, alerta, orienta, ensina e dá um cheque-mate nas pessoas. E em mim ele dá direto. Você escolhe, quer continuar como você está e melhorar mais, e se santificar mais, ou você quer abandonar e quer voltar para o mundo? Todas essas perguntas eu posso fazer e tudo isso eu posso decidir. Mas eu fiz a minha escolha, porque o inferno é terrível. E como Jesus me tirou das trevas, me deu poder, autoridade, no nome dele, me escolheu, me deu dom, sabedoria, e eu escolhi isso e aceitei, e é por essa razão que eu estou aqui, mostrando para vocês quem é Jesus. Primeiro, orientação, conselho que Jesus deu. Examinais as Escrituras para que ninguém vos engane. Vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação, porque o mundo jaz do maligno. Se vocês querem viver pelo mundo, não fazem parte do reino de Deus. Mas ainda vocês têm tempo de se reconciliar com Ele. Ainda vocês têm tempo de se arrepender dos seus pecados e se converter aos seus maus caminhos. Ainda você tem tempo de conhecer Jesus e viver para Ele. Ainda você tem tempo de se purificar dos seus pecados
e ainda tem tempo de você se santificar. E esse tempo começa agora, a partir do momento que você ouve essa mensagem. Porque se você rejeitar Jesus, negar Jesus diante dos homens, ele vai negar vocês, vai se envergonhar de vocês diante do Pai. Está escrito lá em Mateus, no capítulo 10, no verso 32. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai que está no céu. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. A escolha é de cada um. Se quer negar Jesus, depois vai ser negado. Se você quer aceitar Jesus agora e confessar Jesus, Jesus vai ter o prazer de chegar no Pai, ó. Este falou de mim, falou de nós lá para aquele povo incrédulo. E hoje eu vou falar com você de novo a respeito de Jesus. Paulo trabalhou muito com aquele povo de Colossos, aos colossenses. E hoje eu vou pegar Colossenses no capítulo 1. Vou mostrar para vocês o que Paulo falou para aquele povo e o que aconteceu com eles. Entenderam? Diz assim, ó, no capítulo 3 em diante. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O que ele está falando? Ele está elogiando os colossenses, porque eles aceitaram Timóteo, Tito, Filemon, todos aqueles outros lá, que eram os cooperadores de Paulo, que ele enviou para esse povo lá, e eles foram bem recebidos pelo povo de Colossenses, porque eles eram um povo unido, um povo de amor, um povo de fé. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra da verdade do Evangelho, não é de outro lugar. Não é da letra, não é da antiga aliança, é do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Epáfras também era um cooperador de Paulo. Então, meus amados irmãos, você veja que Paulo se alegrou muito e gostou muito de trabalhar lá em Colossenses por causa desse povo, que era um povo amável, um povo de fé, um povo que não era incrédulo, igual lá em Coríntios, lá naquele outro também, povo de Éfeso, tinha uma parte lá que eram bem difíceis, brigavam dentro da igreja, lá nos Coríntios, os corintianos lá, viviam brigando direto. Então, Paulo tinha prazer de enviar os cooperadores dele para lá, porque ele só recebia boa notícia. Eles eram bem cuidados, bem tratados, criam, faziam reuniões, mantinham eles lá na igreja, tinham prazer de ouvir a palavra. E aí, quando diz aqui, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Olha só,
Que povo humilde, que povo abençoado. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, não é carnal, é espiritual. Porque nós vamos viver em espírito lá no céu. Não na carne, no lugar da carne é no inferno. Mas no lugar do espírito é no céu, com Jesus. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhes em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. No conhecimento de quem? Da lei, da letra. Corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo. O que é gozo? Alegria, paz, tranquilidade, esperança. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Não é nas trevas, é na luz. E isso, irmãos, temos que cuidar dessa parte nossa. Jesus é a luz que veio ao mundo. E quem crê nele não andará em trevas. Está escrito em João, Mateus, lugar. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tirou das trevas, irmãos. E ainda a maioria continua ainda querendo andar nas trevas. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O que eu falei para vocês? Se você rejeitar Jesus, negar Jesus diante dos homens, ele vai negar vocês diante do Pai que está no céu. Mas se vocês confessar Jesus, também Jesus vai confessar vocês. E aí que faz a complementação aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, não é do pecado, é dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, seja principados, seja potestade. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí você fica em Salmo, Davi, Jeremias, tudo. É isso. Não edifica a igreja. O que edifica a igreja é o próprio cabeça. E que para edificar a igreja de Jesus tem que viver, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Goste, não goste, creia, não creia, aceite, não aceite. Quem não aceita Jesus aliás, nega a salvação. Mente poluída é alma perdida.
quem não domina os pecados é dominado por ele. E quem é dominado pelos pecados, o lugar dele é nas trevas eternas, na chama de fogo. Está escrito, só vocês estudar de Mateus, Apocalipse, que é o Evangelho de Senhor Jesus, ele vai mostrar quem vai para o céu e quem não vai. Se você está preparado para ir para o reino dos céus ou não está, ela vai te mostrar para você isso aí. Porque eu não posso dizer para você se você está salvo ou está condenado. Eu não posso. Quem sou eu? Porque nem eu sei se eu estou. Ainda não sei, mas pela palavra eu estou no caminho. 14 anos estudando o Evangelho do Senhor Jesus, eu já aprendi muita coisa, já me livrei de muita coisa, já tenho condições de me livrar de todos os pecados, e eu não cometo mais pecado, porque eu já conheço praticamente todos eles. A minha vida é viver em santificação, viver em santidade, porque Jesus vai vir para levar os dele. E quem são deles? Os que estiverem em santificação. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, mas todos estão cheios de amor. É lugar de amor, de paz, de alegria. Querem viver no mundo? Vivam. Só que no céu não vão chegar. O lugar de vocês é outro. E eu não vou. Nem é bom em pensar. Imaginar. Você ficar eternamente lembrando de todas as coisas erradas que você fez, todas as oportunidades que você teve aqui de se salvar, e você não teve, você renegou, você rejeitou, e aí fica lá, não tem mais conserto. Entrou lá, não tem como sair. Porque um anjo lá no céu, se ele se rebelar contra Deus, vai ser lançado no inferno. Mas quem for lançado no inferno jamais subirá ao céu. Porque Deus é Deus. E ele não mudou, não muda e não vai mudar. Porque se ele mudar, ele vai deixar de ser Deus. Porque ele é o máximo da perfeição. E o seu Filho Jesus, o qual ele enviou, em forma de carne, em forma de homem, para mostrar para o mundo, para salvar o mundo. Mas, infelizmente, milhares e milhares de católicos, assembleianos, batistas, presbiterianos e vários lugares, vários ministérios, já milhares desse povo saíram dali e estão no mundo perdido. Outros se acharam deuses e abriram suas próprias portinhas com o nome Igreja Pentecostal tal. Chega lá, não tem o som, não tem o dom do Espírito Santo, não tem, os anjos não estão ali, Jesus não aprovou, e estão lá enchendo linguiça em cima do altar. Entende? Manipulando os coitados, miseráveis, desprovidos de conhecimento. Por isso que Jesus diz, examine as escrituras para que ninguém te engane. Porque falsos profetas, anticristo, falsos mestres estão no meio de vocês por aí. E se não conhecer a palavra, vão ser abordados por ele e vão ser enganados, manipulados por ele e vão perder a salvação, porque vão aprovar as obras dele. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Não brinquem com coisa séria. Não brinquem com a verdade. Não espere as coisas acontecer para depois querer se consertar. Não deixe o mal dominar você. Domine ele.
Conheça os problemas que podem vir na tua vida e elimine ele antes de te atingir. E isso só faz aquele que tem olhos espirituais, que vive na verdade, obedecendo, praticando e guardando a palavra do Evangelho de Jesus, crendo em Jesus, confiando nele, se entregando a ele todos os dias, porque você, eu, nós vamos se reunir, se encontrar diante do trono de Cristo. E é só ele que vai decidir para onde você vai, nós vamos, e para onde vão ficar a nossa vida, a nossa eternidade. Mas aqui, no Evangelho, o Senhor Jesus está ensinando tudo. Não aprende quem não quer. Entenderam? Vamos além mais. No verso 17. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo, não é imparcial. Então, vamos ler de novo aqui o 16 e o 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Aqui está colocando Davi, está colocando Isaías, está colocando Jeremias, está colocando fulano de tal, está colocando ciclano de tal. Não está. É no nome de Jesus. Por isso ele afirma, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine tudo aquilo que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Querem mais ainda? Não é o suficiente para vocês entenderem que é só em Jesus que você vai ter a salvação e mais ninguém? É só Jesus que é o cabeça da igreja, o qual nós fizemos parte, somos membros do corpo, o qual ele é o cabeça. E se ele é o cabeça, tudo tem que ser feito conforme os pensamentos dele. Porque um tronco sem cabeça não é nada. E uma cabeça sem corpo também não é nada. E um corpo sem membro também não é nada. Os três têm que ser formados num só. Jesus, irmãos, ele está esperando que você mude de ideia, tome atitude. Se converta aos maus caminhos, abandone o mundo e comece a viver a tua vida espiritual, que em breve ele vai vir. Não espere ele chegar primeiro para depois que ele se arrepender, porque o depois sempre chega tarde demais. Vamos aqui no 19. Porque
foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A quem se reconciliar todas as coisas? Em Davi, em Isaías, em Jeremias, em Eliseu, e fulano de tal, e ciclano de tal? Ele não está citando o nome desse povo aqui, porque eles não fazem parte do evangelho dele. Eles fazem parte lá com Moisés, quem vai julgar vai ser Moisés, está escrito na Bíblia. Porque foi no ministério de Moisés que eles se rebelaram tudo. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo da terra, lá debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então, meus amados irmãos, a decisão é de cada um. O tempo está passando. A escolha é sua. Céu ou inferno. Os dois é eterno. Não tem como mudar. Vou repetir de novo para vocês memorizarem. No céu não entra pecado. Quem morrer no pecado vai receber um corpo para a condenação eterna. Mas quem morrer em Cristo Jesus vai receber um corpo santificado para a vida eterna. Eu estou estudando ele, vou chegar lá. E quando eu chegar lá, eu vou explicar isso para vocês. Entenderam? Então, isso, irmãos, que eu tenho para falar para vocês é isso. Tirar da palavra e mandar para vocês. E vocês podem observar que todas as palavras de Mateus, Apocalipse, ela está te dando checkmate. Ela está te ensinando, te orientando, te avisando, te monitorando você e está também te repreendendo. Se você quer, mude. Mas se você não quer nada com Jesus, continue adorando teus deuses, o dinheiro, os teus ídolos por aí. Porque as igrejas que se dizem igrejas de hoje, os pastores e pastoras que se dizem por aí, que não tem nada a ver com a hierarquia de Deus, pastora, estão manipulando os que não, os desapercebidos e os indutos. Entenderam? E isso são umas, como diz outro, presa fácil para os manipuladores. Porque para eles não interessa ensinar, não interessa ajudar, só querem ser ajudados. Salva cheia e mordomia. Entenderam? Quem não ensina é porque não sabe. E quem não sabe é o manipulador.
Porque não vai ensinar o quê? Aí segue os seus próprios instintos, seus próprios desejos e a sua própria concupiscência. Amém, irmãos? Fica com você essa mensagem e a decisão é de cada um. Não esqueça que o tempo é agora, porque o tempo está próximo. O dia está chegando. Hoje já passou mais um dia. É um dia menos que está faltando para a vida de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.